Mas agora, Mari, tem um alerta para todos nós. Vamos seguir num assunto importante da semana passada, né, Mari? É isso, Zucca, porque na semana passada nós mostramos aqui no Melhor para você com o Dr. Jamal Azan, como sempre, nosso médico de família. Obrigada, doutor, por ter vindo de novo. Oi, pessoal. Bom dia para todo mundo, né? Com ela sua simpatia. Todo mundo falando, mas o doutor Jamal é tão simpático. E além disso, ele tem um jeito com criança que é impressionante. Daqui a pouquinho ele vai dar também essas dicas pra gente, aquele lado pedagogo dele. Mas vamos voltar a falar sobre os primeiros socorros também? Vamos sim. Os primeiros socorros são muito importantes. Nós estamos muito habituados a não querer falar nesse assunto. Eu não quero saber de acidente. Deus me livre. Não quero nem ouvir falar disso, doutor. Não é assim. Acidentes são involuntários. E os acidentes, Mari, acontecem por dois motivos principais. A imaturidade da criança. A criança, ela não é madura, ela não sabe que ela não pode colocar o dedo na tomada, ela não sabe que o brinquedinho pode, então, fazer ela engasgar. Isso é natural da criança, gente. E a outra situação que é muito comum, além da imaturidade, é a curiosidade. Então, a criança, ela quer saber o tempo todo. Então, gente, eu vou chamar a atenção de vocês. E eu quero que vocês ouçam essa pauta com atenção. Eu quero que vocês incorporem as orientações, porque isso pode acontecer de uma hora para outra com qualquer um de nós. Porque os acidentes, principalmente os domésticos, são a maior causa de mortes de crianças e adolescentes. Então presta atenção nesse VT agora. Depois o Dr. Jamal vai fazer várias demonstrações aqui pra gente, principalmente, gente, uma manobra importantíssima que ele vai ensinar se a criança estiver engasgada, se engasgar com leite, com objetos pequenininhos. Daqui a pouquinho ele explica pra gente, mas antes vamos ver esse VT. Elas requerem um cuidado vigilante 24 horas por dia. Quem tem criança em casa sabe como é. Por mais que fique em cima, é sempre um susto atrás do outro. Não dá pra bobear um segundo. Os acidentes domésticos são as principais causas de morte de crianças. Segundo o Ministério da Saúde, são registradas 6 mil mortes a cada ano no Brasil. E um dos cômodos da casa que mais oferecem riscos é a cozinha, principalmente por conta do fogão e dos utensílios. O perigo das panelas no fogo é em relação aos cabos, que devem estar sempre virados para dentro. Isso é a principal causa de queimaduras em crianças. Entre os acidentes mais comuns estão quedas, intoxicação com produtos de higiene e limpeza, choques e afogamentos. Mas afinal, como agir na hora do desespero? Você saberia prestar os primeiros socorros em diferentes situações? É o que nós vamos aprender agora no Estúdio do Melhor para você. Ó, é essa imagem dessa manobra que o Dr. Jamal já vai explicar pra gente, porque ainda neste ano o Dr. Jamal, uma menininha de 3 anos na França, infelizmente morreu engasgada com esse brinquedinho que vem aqui no ovinho surpresa, aquele brinquedinho bem pequenininho. Então presta atenção, você que é mamãe, papai, vovó, babá, fica atento, a gente vai pro intervalo agora e já voltamos. É isso aí. Estamos de volta com o quadro Explica Doutor. Estou aqui ao lado do Dr. Jamal Azan, nosso médico de família, e trouxe pra gente vários objetos aqui nessa bancada. Quero até mostrar pra vocês. Tem brinquedinho pequenininho, as bonequinhas. Olha o tamanho desse sapatinho, Dr. Jamal. Pois é. Bonitinho, mas um perigo para as crianças, Muito né? E sério. as balas, moedas, feijões. A gente tem aqui um bonequinho. O senhor vai dar um exemplo agora pra gente. Uma criança que bota um objeto desse na boca, por exemplo. O que pode acontecer, doutor? Bom, todo objeto, todo corpo estranho, ele pode impactar na via respiratória e levar a criança a uma parada respiratória. Então, gente, nós vamos mostrar para vocês aqui o que fazer se você perceber que a sua criança, o seu bebê, tá com um objeto e sabe quando a criança começa... né? Tá falta de ar. Tentando respirar e não consegue. Então... Olha só, nós temos a nossa bonequinha aqui. Então colocou a gente chegou e viu que ela colocou um brinquedinho na boca, tá certo? Aí, olha, ela tá engasgada. Você olhou, qual que é a primeira medida? Colocar a mão para tentar tirar?
Não, você não deve. Você faz a manobra que é exatamente a seguinte. Como se chama essa manobra? Chama-se manobra de Heimlich. Heimlich. Então veja só, você vai pegar a criança, vai colocar o peito da criança na palma da sua mão, vai então deixar ela um pouquinho abaixada e vai dar tapas fortes nas costas da criança. Aí o objeto saiu. Entendeu? Se ele não sair, bate novamente. Gente, é muito importante tomar essa medida imediatamente, porque se você tentar colocar o dedo para tirar o objeto, você pode empurrar mais ainda esse objeto e fazer com que a retirada dele através da manobra de Heimlich seja cada vez mais difícil. Ou pode até perfurar, né? É um perigo. Pode Agora, perfurar, mostra sim. pra gente de novo a posição dos dedos aqui na frente. Vamos por favor, lá, só pra gente palma aprender da direitinho, mão, doutor, que é peito da importante. criança e sempre Vira abaixada. só assim pra frente pra gente ver como é que ficam os Isso. dedos. Olha aqui, ó. Ah, tá bom. Vendo? Apoiada. Mão aberta, apoiada. E o tapinha nas costas, e aí, então. A gente vai fazer assim para que o tórax, com a pressão do ar, elimine o corpo estranho. Agora pergunta, doutor, se o seu filho ou a criança que esteja perto de você coloca na boca algum objeto pequenininho como esses e tá com a respiração normal, tá falando normal, não apresenta nenhum sintoma assim que lhe traga desespero, você deixa ou faz a manobra mesmo assim? Dá água, miolinho de pão, tem mãe que faz isso. Se a gente perceber que está levando a um risco, mas que não houve, então, um engasgo real, a gente pode sim dar uma aguinha, dar um pão, alguma coisa, alguma alimentação para que a criança, então, faça isso fluir. Mas eu chamo a atenção, se houver risco, se você perceber que a respiração não está indo bem, que está havendo aquele desespero ou até, Mari, desfalecimento, porque a criança pode desmaiar e ficar roxa. Manobra. Se você perceber que mesmo assim essa manobra não está dando resultado, chame o SAMU imediatamente. Ligue 192. O SAMU vai vir para proteger a vida da criança, mas ligar para o SAMU é depois de você fazer a manobra. Treinem a manobra, não deixem de treinar esta manobra porque ela pode salvar vidas. Fazer com bonequinho igual o Dr. Jamal está fazendo. Vou perguntar para o Dr. Jamal se o mesmo vale, se essa manobra também vale para crianças engasgadas com leite da mamadeira, que é muito comum. Dr. Jamal responde: faz silêncio que eu estou dando mamar aqui pro neném, faz silêncio. Aquela hora do mamar gostosa. Quando de repente... Ai, doutor Jamal, me salva, doutor Jamal. Meu bebê engasgou. O que eu faço, doutor Jamal? Socorro. Engasgou. E agora? Estou exatamente nessa posição com ele no colo. Vamos lá. Percebeu que a criança, então, engasgou. Não está respirando bem. Não está respirando. A criança, então, está começando a ficar roxinha. Ai, meu Deus. A mão no peito da criança. Vira a criança para baixo. Vira a criança para baixo. Exatamente. Deixa ela um pouquinho para baixo e bate nas costas. A mesma manobra de Heimlich. A mesma manobra de Heimlich. Vale também pro leitinho. Vale pro leite. E ela vai soltar o leite e vai desengasgar. Exatamente. Aí as mães falam, mas meu filho vai vomitar. Não tem problema. Via digestiva, não tem problema. O leite não pode entrar na via respiratória. Então, aconteceu na mamada. Percebeu, vira a criança, deixa ela para baixo e dá uns tapinhas nas costas. Faz essa manobra que salva vidas. Sem dúvida nenhuma. Outro primeiro socorro que o senhor ensinou pra gente também na semana passada, que eu acho que vale a pena, é a respiração, né, doutora? A respiração boca a boca, que é diferente das crianças para os adultos. Exatamente. Acho que vale a gente lembrar, porque é super importante também. Com certeza. Criança constipada, criança que está com muito catarro nessa época do ano, é muito comum a criança ficar com as vias respiratórias obstruídas. O que a gente deve fazer? Então, nessa situação na qual a gente vê que a criança tem muita secreção, inicialmente a gente tem que tentar tirar a secreção para não deixar chegar num acúmulo que possa então levar à obstrução da via respiratória. Com isso a gente usa então as bombinhas, que pode ser uma bombinha manual como essa, ou então uma bombinha a pilha, que ela pode retirar então a secreção. Mas se acontecer, mais uma vez, gente, por favor, prestem atenção. Essas manobras precisam ser treinadas, elas precisam estar na sua mente, porque na hora
que o acidente acontece, não é para usar a emoção, é para usar a razão. É necessário sangue frio, é necessário então que a gente salve a vida da criança. Então a gente já vai treinando em casa. Olha, colocou no narizinho, na narina da criança e tira toda a secreção, desobstrui, ufa. Exatamente. Salva mesmo uma vida. Eu já tive um caso como esse com com a minha bebezinha, ficou roxa. É um caso desesperador, a gente realmente não sabe o que fazer. Então, mamãe, papai, presta atenção que tem outros primeiros socorros super importantes. O que fazer numa situação de afogamento, o que fazer quando a criança leva um choque, por exemplo. O doutor Jamal vai responder essas perguntas, mas é logo depois do intervalo. Fica com a gente, é super importante e o intervalo é rapidinho. Estamos de volta, o doutor Jamal Azam vai explicar então pra gente agora, doutor. Criança que bota o dedo na tomada, levou aquele choque, o que a mamãe deve fazer? Então, em primeiro lugar, nós temos que ter uma noção que todo socorrista precisa estar protegido. Ou seja, se uma criança está levando um choque e alguém vai tentar tirar essa criança, essa pessoa que vai salvar a criança não pode levar o choque junto. Verdade. E sofrer com isso, ok? Então, se a mãe, o pai, o cuidador se deparar com uma criança que está com o dedo na tomada, a conduta imediata é dar um empurrão. É você se jogar na criança, empurrar a criança, porque você não pode pôr a mão na criança para tentar tirar ela. Tem que ser com energia mesmo, Tem tirar que de ser uma com vez. energia e rapidez. Senão você pode levar o choque e ficar imobilizado também. Então, choque elétrico. Percebeu que a criança está tendo movimentos de convulsão ou movimentos por causa do choque elétrico? Então você vai, se atira na criança, joga ela. Se você tiver um pano, alguma coisa, ok. Mas se não tiver, se atira. Tem que ser um movimento para que ela possa, então, sair de uma vez só. E depois, então, você imobiliza a criança e presta os primeiros socorros, como a gente falou, porque mesmo num choque elétrico, ela pode ter uma parada respiratória. E aí o que faz, doutor, se tiver parada respiratória? Parada respiratória. Percebeu que o nenê parou de respirar. Como que nós vamos perceber isso? Olhando, chegando perto para a gente ver se existe ou não o barulho da respiração. Criança não está respirando, a gente então vai fazer a manobra de respiração boca a boca. Vamos mostrar novamente para vocês. Criança pequena, nós devemos colocar a nossa boca na boca da criança e no nariz e fazer movimentos de expansão do tórax assim. Colocando, olha lá como é que a gente vê que já sobe aqui, a criança já começa a respirar. Então, a sua boca pegando o nariz e a boca da criança ao mesmo tempo. A boca da criança ao mesmo tempo. E a massagem como é, doutor? A massagem, se for uma criança pequena, então a gente percebeu que não está tendo circulação, 2 dedos na linha no meio do mamilo e fazer então as compressões com 2 dedos em uma superfície que seja rígida, uma superfície que seja dura. Quantas compressões para quantas respirações? 30 compressões para 2 respirações. 30 compressões. Essa é a conta exata. 30 compressões para 2 respirações. Vamos falar de afogamento agora, doutora? A gente está vendo, às vezes passa algumas imagens ali que realmente dão susto na gente. Mas não estou falando de afogamento em piscina, em mar, só não, gente. Afogamento até em banheiro acontece, até em vaso sanitário. Tem que tomar cuidado para não deixar a tampa do vaso levantada, porque criança curiosa, não sabe o que é o certo e o que é o errado. Com certeza, infelizmente, o afogamento, ele ocorre, ele existe, porque também tem uma coisa, a criança gosta de água, não é verdade? Verdade. Você põe a criança no banho, ela lá brinca, né? Existe uma relação da criança com água, que é uma relação muito boa. Então, ela tem uma curiosidade, não só de olhar, como de tocar no vaso sanitário para poder brincar com a água. E mesmo então, nós falamos do vaso sanitário, às vezes na banheirinha, porque só um descuido, gente, um descuido é o suficiente. Então, mais uma vez, afogamento, percebeu que a criança está sem respirar, nós vamos tentar então fazer a mesma manobra que nós já fizemos, tentar tirar a água, então, da via respiratória, e se a gente perceber que a criança não está respirando,
manobra de respiração boca a boca, no caso de criança pequena, boca e nariz ao mesmo tempo. Se a criança for um pouquinho maior, doutor, dá para apoiá-la na perna, aqui na perna, ao invés do braço? Pode apoiar aqui na perna se ela for um pouquinho maior? Quando a fazer criança essa é manobra? maior, sim, você pode sentar numa cadeira e colocar na sua perna, com certeza. Doutor Jamal Azam, nosso médico de família, olha, muito obrigada mais uma vez. Fica aqui o alerta. O telefone do SAMU que o senhor sempre passa, 192. 192. E lembrar, gente, o principal é a prevenção. Criança livre é criança que vai ter segurança se ela estiver monitorada o tempo todo. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, e hoje aqui no Mari. Melhor para você, dá beijo aqui, meu querido.